Oi, Luciana. Oi, Giovana. Tudo bem por aí? Tudo certo? Boa tarde. Bom dia. Boa tarde, prof. Bom demais. Esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Hoje é bem rápido, bem breve, tá? As duas questões de hoje, ela também são bem rápidas, só que é importante vocês prestarem atenção bastante nas de hoje, porque elas usam uma parte da matemática que a gente ainda não trabalhou no ensino médio, tá? Para quem é do ensino médio. E para quem é do ensino fundamental, é interessante conhecer esse tipo de raciocínio que eu vou passar hoje. Tem uma questão lá que tem um raciocínio assim, que é esse que eu tô falando, que chama contagem, que faz parte de um processo de raciocínio lógico bem legal, só que envolve um pouquinho de continha, assim, sabe? Algumas coisas você tem que analisar bastante. Boa tarde, pessoal que entrou aí. Anne, confirmado então amanhã, né? A gente vai fazer então nossa estrogonofe amanhã, hein? Estrogonofe vegano. Sim. Que isso, velho? Que isso? Meu Deus, eu quero. Alguém de vocês vai vir na Nossa, escola amanhã de manhã? Se vocês estiverem pela escola aqui Ah, amanhã de velho, manhã, queria, mano. eu pois é. quero. Se vocês estivessem por aqui amanhã de manhã, eu ia convidar vocês para experimentar nosso estrogonofe vegano. Ah, que isso, velho. Ô, professor, joga a gente pra escala de amanhã. Eu, Pois é, principalmente. fechou? Amanhã vai ter estrogonofe vegano, acompanhado com arroz integral, batata palha, e aí vai ter até uma. Aí tem outra receita de outro grupo que vai ser, se não me engano, a panqueca doce vegana e o danoninho vegano também. E o suco? E o suco, né? Tem um suco, verdade, tem um suco. Suco que apareceu um aluno aí, brotou um aluno da eletiva, vai ter um suco de maracujá aí, e sobremesa vai ser mamão. Tá vendo? Vocês não quiseram escolher a minha eletiva, ué, que era O banquete, eu vegetarianismo. quero. A Professor. alimentação, né, para alunos vegetarianos, para atletas vegetarianos, olha aí. Obrigado por me Boa convidar, tarde, pessoal, que Eu professor. entrou fui depois fazer, de professor, mim. mas não deu certo. Tipo, já tinha acabado a vaga. Ah, você ia fazer, legal. Vai ficar para o próximo agora, mas vamos ver, gente, de combinar. Vou até ver com a escola, dependendo de uma sexta-feira, que agora vai ser assim. Todas as sextas-feiras próximas, a gente vai trabalhar fazendo essas receitas na escola. Ia ser sexta-feira agora, mas aí, como vai ter o jogo da Copa América aqui no estádio, então não vai ter aula, ninguém vai poder vir na escola sexta-feira, então a gente vai fazer amanhã de manhã. Mas nas outras sextas-feiras vai ter receitas ainda. Eu vou ver com a escola se há a possibilidade de convidar alguns alunos, especialmente vocês que fazem parte do projeto da UBMAP, né, para experimentar também, né, porque a gente vai precisar de alguém que experimenta as receitas para ver se está aprovado, se é legal, se é gostoso, né. Ah, professor, mas nós mesmos experimentamos, não tem problema não. Aí Tem se a que gente ter vai uma convidar opinião nosso de café, fora, professor, né? pra fazer Porque tem café. que ter uma opinião de fora. É bom ter opinião de fora Anne, para também, de ser né. egoísta, cara. Tem que ter opinião de fora, para de ser egoísta, Anne. Ó, vamos começar já está gravando aqui, eu vou compartilhar a tela aqui, e aí vamos ver duas questões hoje em especial, tá? Como eu disse, só 30 minutos no máximo, a gente termina até antes, dependendo. Apareceu para vocês aí a minha tela? Vamos ver. Sim. Sim. Sim, apareceu. Ok. Hoje nós vamos resolver essa questão número 5 aqui, tá? Semana passada eu fiz a 1 e a 3, o Fernando fez a 2 e a 4, hoje eu vou fazer a 5 e a 5 e a 9. Eu vou pular a 7 e vou explicar já já o porquê, tá? Essa questão 7 aí, eu encontrei uma inconsistência na resolução dela, que, assim, eu acho que ela tá errada, tem alguma coisa faltando nela. Então, por via das dúvidas, como eu comecei a resolver ontem, eu vou deixar ela para analisar melhor, dependendo se depois eu verificar que tá tudo certo, a gente resolve ela, mas pelo que eu estava olhando, não tá muito legal essa questão aí, não. Ó, a gente vai resolver primeiro essa questão aqui, ó. Kátia e seus amigos estão em um círculo. Prestem bastante atenção porque é bem fácil, tá? De verdade. Kátia e seus amigos estão em um círculo. Os dois vizinhos de cada uma das crianças são do mesmo sexo, ou do mesmo gênero, né? Se o círculo contém 5 meninos, tá? Quantas meninas estão neste círculo? Pensem vocês, tá? Kátia e seus amigos estão em um círculo de pessoas. Aí a regra é: os dois vizinhos de cada uma das crianças são do mesmo sexo, né? Se nesse círculo tem 5 meninos, pergunta: quantas meninas tem nesse círculo?
Alguém aí arrisca um palpite? Pelo que tava fazendo 5 também, velho. Por quê? Porque, tipo, ó, vamos posicionar os 5 meninos, tipo, numa linha, certo? Aí vai Certo. ter um menino, uma menina e um Uhum. menino, certo? O Certo, próximo tem que ser uma perfeito. menina. Porque o menino que tá nesse meio vai ter que ter duas Uhum. meninas, uma de cada lado. Aí vai ter mais um Exatamente. menino, já foi 3 meninos. Uhum. Mais uma menina, já foram. Caralho, perdi a conta das meninas, calma. Deixa Já eu te foram ajudar 3 aqui então, ó. meninos. Me ajuda, O, vai pes- fazendo desenho, fazendo favor, o Ed. pessoal que chegou agora é o seguinte, a gente está resolvendo um problema que diz que Kátia e seus amigos estão em um círculo. Aí fala que os dois vizinhos de cada uma das crianças são do mesmo sexo. Se nesse círculo contém 5 meninos, a pergunta é, quantas meninas estão neste círculo? O Andrei disse que é a mesma quantidade. Alguém aí concorda ou discorda com ele? Eu não concordo muito, não, mas eu não sei. Por que que você não concorda muito? Pode falar. Qual que é o raciocínio aqui? Hum. Basicamente assim, ó. Tá, Andrei? Você está correto. É uma questão de nível fácil. E essa questão, por incrível que pareça, tem a ver com um negócio chamado alternância. Que na matemática a gente vê a alternância quando envolve paridade. E que vocês viram que paridade envolve a questão de números pares e números ímpares. Então, a paridade envolve questão de alternância, que envolve números pares e ímpares. Como aqui nós temos uma menina, duas, três, quatro e cinco, e diz que no problema, né, se tiver uma pessoa aqui, um vizinho de um lado e o vizinho do outro lado, serão do mesmo sexo. Então, se aqui for uma menina, aqui vai ser um menino e aqui vai ser um menino. Então, se a gente distribuir 5 meninas, né, neste círculo de amigos aqui, a gente vai perceber que se a gente colocar um menino entre cada uma das meninas, um menino aqui, obedece à regra de que os dois vizinhos de cada pessoa estão do mesmo sexo. Então, uma menina tem um menino de um lado, outro menino do outro lado. Essa outra menina tem um menino de outro lado e outro menino de outro lado. Essa aqui também é um menino de outro lado, outro lado. E aqui outro lado, outro lado. Só coloquei rosa para meninas e azul para meninos, só para vocês diferenciar, mas assim, não é regra, né, coordenada para ninguém, não. Ou seja, nós temos então um menino aqui, outro menino aqui, outro menino aqui, outro menino aqui e outro menino aqui. Exatamente, Andrei. Então, se são 5 meninas, são 5 meninos. Vocês podem estar falando, mas é tão bobo assim? É tão bobo assim. Mas envolve aquela questão de alternância, igual a gente olha para os números, quando a gente faz aquela análise de par e ímpar, né? Lembra aquela questão lá das engrenagens da última aula? Que tinha as engrenagens que uma girava para o sentido horário, o outro anti-horário, o horário, o anti-horário. E isso vem, essa ideia vem disso aqui, dos números pares e ímpares. Você analisar a paridade dos números. Ó, nos números aqui, por exemplo, esses 7 primeiros, nós temos um ímpar, um par, um ímpar, um par, um ímpar e um par. Essa paridade, essa alternância, ela existe para todos os números que existem, né, no conjunto dos números reais. E isso acontece também em problemas como esse. Então, vocês vão encontrar na UBMAP problemas que envolvem alternância de alguma coisa. Feminino, masculino. Ou sentido horário, anti-horário. Sentido horário, anti-horário. E isso tem uma relação próxima com a ideia de paridade. Par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Ok? Quem discordou do André, entendeu o que eu disse aqui? Como é que tá o áudio para vocês? Tá bom aí? Que eu tô sem microfone hoje. O áudio Aqui. tá de boa pra mim. Tá normal hoje. Sim, tá bom. Tá Sim. normal. Eu tô usando notebook, Tá bom, que a gente... Tô usando notebook hoje, mas geralmente eu uso aquele microfoninho de telefonista, né? Então, vocês entenderam? Essa ideia de alternância, vocês vão encontrar na UBMAP, tá? Tomara que nesse ano caia pelo menos umas 2 questões que envolvam isso, porque sempre cai, que envolve essa questão de alternância, tá? Tudo bem? Entenderam? Entendi, prof. Entendi. Sim, aham, Aí você vai falar, mas é meio bobo isso, né? É meio bobo, mas assim, não deixa de ser algo que tem fundamento nos números, que envolve a questão da paridade, como eu disse para vocês. Eu vou salvar aqui essa questão, depois eu mando lá no grupo para vocês.
Agora sim, prestem bastante atenção nessa próxima questão. Essa questão 7 aqui, como eu disse, eu resolveria ela hoje, mas eu comecei a ler ela ontem e eu encontrei algumas inconsistências nela. Eu acho que está faltando alguma informação nela. Apesar dele falar, ou quem elaborou ela, deixou alguma coisa assim, não muito clara. Então, eu vou deixar essa 7 em observação, depois a gente vê ela de novo. Vou pegar a próxima ímpar, que é a 9, tá? Essa questão 9 aqui, ela já caiu na OBMAP. Na verdade, na OBMAP não, na OBM. Não sei se vocês sabem, mas existe uma diferença entre a OBMAP e a OBM. A OBMAP é as Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas e Particulares. E a OBM são as Olimpíadas Brasileiras de Matemática, que não necessariamente são alunos de escolas de ensino regular, ou seja, pública ou privada. Na OBM pode participar adulto, criança, não tem diferença de idade, assim. É mais por capacidade mesmo. As questões da OBM, elas são muito avançadas, comparadas com a da OBMAP. Porém, nessa lista de exercícios que eu e o professor Fernando estamos resolvendo, tem algumas questões da OBM que são do nível da OBMAP. Então, são todas. Algumas são do nível da OBMAP. Em especial, essa 9 aqui. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa 9, porque ela envolve um raciocínio, como eu disse, que talvez vocês que estão no ensino médio ainda não viram. Quem dirá quem está no ensino fundamental. Mas não deixa de ser um conteúdo que o ensino fundamental também possa entender, tá? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, pessoal aí que não dei boa tarde. Entrou depois. Olha só essa questão, então. Prestem bastante atenção nela, para vocês verem que interessante, ó. Olha só essa pergunta. Qual é a menor diferença entre um número inteiro positivo de 4 algarismos e um número inteiro positivo de 3 algarismos, sendo todos os 7 algarismos distintos? É uma pergunta que, quando cai na prova da OBM, ela não tem alternativa, o cara tem que resolver, o cara tem que raciocinar, tem que quebrar a cabeça, mas basicamente vamos começar a organizar as ideias então. Prestem bastante atenção para vocês verem como que parece difícil, mas ela fica simples com Essa é muito legal as de anotações fazer. que você vai... quando você vai desenvolvendo, vai fazendo, anotando. Primeira informação importante, você tem que saber o seguinte, quando pergunta qual é a menor diferença, ele está perguntando para você qual é o menor resultado da subtração de duas coisas. Por exemplo, 10 menos 9 dá 1. Ou seja, a menor diferença entre 10 e um número é 1. O que não dá a mesma coisa, o que não se enquadra nessa regra, se eu fizer, por exemplo, 10 menos 5. A gente sabe que 10 menos 5 é 5. Então, aqui não se enquadra nessa regra de menor diferença, ou seja, que um número menos o outro dá o menor resultado possível, certo? Então, quando ele pergunta qual é a menor diferença, qual é o menor resultado possível que você faz entre dois números quando você faz subtração de um pelo outro. Tudo bem até aí? Sim. Certo? Então, a menor diferença que nós temos aqui, entre a primeira opção e a segunda, é a primeira, porque a menor diferença é o menor resultado possível que você tem entre dois números, né? Um menos o outro dá um resultado menor possível. Nesse caso, seria 10 menos 9, que dá 1, comparado a 10 menos 5, que dá 5. Ok. Agora ele pergunta o seguinte, entre um número inteiro, o que são números inteiros, se vocês não sabem? Os números inteiros, ou quem não lembra, são os números que são considerados, tá? Prestem bastante atenção. Aqueles números que não são decimais. Além disso, eles não são decimais, automaticamente, eles não são fração. Professor, me dá exemplos, então, de números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante. Se você considerar 5,2, já não é um número inteiro, porque é um número quebrado que a gente fala, número decimal, então já não é inteiro, tá? Agora ele fala que esse número tem 4 algarismos. O que significa o número de 4 algarismos? Por exemplo, prestem bastante atenção, um número de 4 algarismos, tá? 1349 é um número que tem 1, 2, 3, 4 algarismos. Outro exemplo de um número que tem 4 algarismos, 2021. 1, 2, 3, 4 algarismos. Ah, professor, e se for 12.342? Não, aqui tem 5 algarismos. Então, 4 algarismos tem que ter 4 números na composição do número todo. Certo? Certo.
Só que essa diferença é entre o número que tem 4 algarismos e um que tem 3 algarismos. Então, nós vamos fazer a subtração de um número que tem 4 algarismos com um número que tem 3 algarismos. Professor, me dá um exemplo, então, de números que tem 3 algarismos. 533, 942, o 100, por exemplo, tá? Agora, prestem bastante atenção como que você vai... Outra regra que fala aqui no exercício. Todos esses algarismos têm que ser distintos, ou seja, eles não podem ser iguais. O que significa que, por exemplo, se eu considerasse 2021, não poderia. Apesar de ter 4 algarismos, o 2 repete 2 vezes. Então, por exemplo, esse número aqui já não se enquadra na regra do exercício, porque tem o 2 2 vezes. O 533 é um número que tem 3 algarismos. Só que o 3 repete 2 vezes, então ele também não é considerado para esse problema, não tem validade para esse problema. O que esse problema quer é um número que tem 4 algarismos, menos um número que tem 3 algarismos. Esses algarismos todos têm que ser distintos, eles não podem ser iguais, não pode ter repetição de número. E além disso, tem que dar o menor resultado possível. Aí você pergunta, mas é possível resolver esse tipo de conta, apesar do exercício não passar nenhum número? É possível, porque a gente sabe que a matemática, tudo tem um jeito, né? Alguém tem uma ideia aí de como que a gente pode começar a montar o raciocínio, agora entendendo tudo que o exercício quer? Eu tenho Pode. mais ou menos o resultado chutado, assim. Qual? Chutado não, mas, tipo, o número de 4 algarismos seria 9.000... Não, 9.000 era... Não, era 1.023 menos 987. Isso, mas calma. Você deve ter pego na internet isso aí, né? Não peguei, foi de cabeça mesmo. Bora ver então, ó. Olha só, o Andrei já pegou aqui a ideia do exercício, então. Porque é o seguinte, o número que tem 4 algarismos é 1, 2, 3, 4. Menos o número que tem 3 algarismos. 1, 2, 3. Notem, o primeiro número, como eu disse, tem que ter 4 algarismos. E o segundo número tem que ter 3 algarismos. Agora, prestem bastante atenção. Para que um número tenha 4 algarismos, eu faço uma pergunta para vocês. Esse número pode começar com 0? Não Não. pode. Por que não pode começar com 0? Porque ele não seria um número de 4 algarismos, sim de 3. Exatamente. Ele não seria o número de 4 algarismos, porque a gente sabe que o 0 à esquerda não tem valor. Ah, professor, mas 0, 2, 1, 4, não é 204? Não é o número que tem 4 algarismos? Na matemática a gente pode até colocar esse 0, mas para efeito de contar algarismos, não tem 0, não pode colocar aqui no meio, na frente, né? Não conta como um algarismo. Então aqui no começo não pode ser 0. Então não pode começar com 0. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Qual é o próximo número menor possível depois do 0? 1. 1, que foi o que o Andrei sugeriu. 1. Então o 0 não pode, mas o 1 pode. Que aí, professor, mas se eu quiser colocar o 8, mas observe que se você colocar o 8 aqui, vai dar 8.000 e cacetada, concorda? Então, para que dê o menor resultado possível, a diferença disso, tem que ser o menor número possível também. Concorda comigo? Sim. Então, o menor possível, tirando o 0 que não pode estar no começo, senão não vira o número de 4 algarismos, é o 1. Agora, vamos pensar os outros números, tá? Então, a gente sabe que o menor número possível de 4 algarismos, ele tem que ser 1.000 e alguma coisa. Professor, e se eu quiser considerar que ele seja 1.000, que seria o menor número possível com 4 algarismos? A gente pode considerar esse número aqui, para esse exercício? Para esse exercício, não. Não. Não, por quê? Porque Porque é repetiu 3 0. repetições de 0. Exatamente, tem repetição de algarismos. Então, significa que a gente não poderia usar o 1.000. Tá, professor, mas e aí? Aí você vai começar a pensar em possibilidades. Olha, se você colocar 1 aqui, vai dar 1.100 e alguma coisa. Se você colocar o 2 aqui, vai dar 1.200 e alguma coisa. Mas como tem que ser o menor resultado possível, aqui pode ser 0, não pode? Na segunda casa? Sim. Pode. Então você vai meio por lógica. Se você colocar 1 aqui, fica 1.100 e pouco. Só que se você colocar um 0 aqui, vai ficar 1.000 e alguma coisa. Então vai ser o menor número possível. Então o segundo algarismo é 0. Essa lógica você vai seguindo de acordo com esse exercício, igual o Andrei fez. Agora outra pergunta para vocês. O terceiro algarismo aqui, qual seria o número menor possível que eu poderia colocar aqui? 2. Pensa, se eu colocar 9, vai ficar 90 e alguma coisa, né?
Pergunta, posso colocar 0 de novo? Não. Não. Posso colocar 1? Também não. Também não, porque já tem 1 no começo, não pode repetir, são algarismos distintos. Qual o número que eu posso considerar aqui, então? 2. 2, perfeito. E para outra casa, para ficar 1020 alguma coisa. 3. Se for 1020, 0 vai repetir 2 vezes, não pode. 1021, não pode. 1022, não pode. Então, qual seria o próximo número menor possível? 1023. Exatamente, perfeito. Entenderam o raciocínio? Parecia uma questão que não tinha solução, mas quando você começa a analisar e ler os critérios do exercício, você consegue montar o número. Então, você já sabe que o maior número, né, de 4, o menor número de 4 algarismos possível, em que os números são distintos, é 1023. Fora isso, todos os outros são alguma repetição. Algum vai repetir mais de uma vez, né, já não se enquadra na regra do exercício. E para a gente montar agora o segundo número, que tem 3 algarismos. Pensem comigo. Usar os maiores números Aqui tinha que ser o menor possível, né? Esse número de 4 algarismos, ele tinha que ser o menor possível. Só que, para que o resultado aqui, tá, dê o menor resultado possível, vocês concordam comigo que esse número aqui de 3 algarismos, ele tem que ser o maior possível? Sim. Porque se eu pego um número menor possível de 4 algarismos e tiro o número maior possível de 3 algarismos, o que vai sobrar vai ser um resultado bem pequeno, o menor possível, concorda comigo? Sim. Então, vamos lá. Se eu colocar 1 no começo aqui, primeiro 0 não pode no começo, lembra? Porque senão fica o número de 2 algarismos, ele quer número de 3 algarismos, então 0 não pode. O 1, se eu colocar 1, fica 100 e pouco. Só que se eu pegar 1023 menos 100 e pouco, vai ficar um resultado ainda grande. Ele quer saber o menor resultado possível, ou seja, a menor diferença possível. Então, 1 não pode. Qual seria o número ideal aqui nessa primeira casa? 9. O 9, perfeito, que já entraria na casa dos 900 e alguma coisa, que aí seria o maior número possível que eu vou tirar de 1023. E isso vai me proporcionar depois um resultado menor possível também. Só que depois do 9, qual seria o próximo número possível que eu poderia colocar aqui? 8. 8, muito bem, sem repetição, perfeito. E depois na outra casa? 7. 7, exatamente. Essa análise que a gente fez aqui chama-se contagem. E o pessoal do ensino médio vai ver isso aí em matemática, que chama contagem, que entra em análise combinatória, que é análise de arranjos, combinações de números, enfim. O pessoal que está no ensino fundamental segue o raciocínio da numeração básica, né? Que é essa análise de casas decimais, quantidade de números. Mas basicamente é isso. O menor número possível de 4 algarismos é 1023. E o maior possível de 3 algarismos dá 987. Fazendo essa diferença aqui, quanto que deu, Andrei? Você falou aí? Não fiz o cálculo não, só coloquei aí, é isso. Vamos ver, então. 1023 menos 987. Vamos só fazer o seguinte, vamos resolver essa continha na mão, porque o pessoal talvez esteja um pouco... Dá 36, professor. 36. Vamos fazer a continha manual, só para a gente lembrar aqui os cálculos manuais, tá? 1023 menos 987. Porque já Professor, pensou alguém que esquece como é que faz divisão, né? Pois é, né? Tem alunos aí que não lembram de divisão. 3 não tira 7, porque 3 é menor do que 7. Tira 1 do 2, emprestado, fica 1 aqui, passa 1 para cá. Só que esse 1 vem para cá em forma de uma dezena. Então, aqui fica 13. 13 tira 7, sobra quanto? 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 números. 1 não tira 8, é menor. Ah, professor, mas o vizinho do 1 é o 0, não dá para pegar emprestado. Não dá. Então, esse 1 daqui vai ficar 0 e ele vai passar para cá. Passa para cá uma dezena, então fica 10. Só que aí você tira um daqui, fica 9, e passa 1 para cá, e aí fica 11, porque já tinha 1 lá, né? 11 tira 8, 3. 9 menos 9, 0, e 1 aqui, que virou 0, abaixo 0. Mas a gente lembra que a gente não precisa colocar esses zeros na frente, porque não faz diferença. 0 à esquerda não conta. Então, a menor diferença possível entre dois números, de forma que o primeiro seja o número de 4 algarismos e o outro seja o número de 3 algarismos, e esses números não podem repetir, é 36. Essa questão, lembrando, caiu na Olimpíada Brasileira de Matemática de 2014. Se eu não me engano,
teve uma alta taxa de erros, porque é um tipo de raciocínio que você tem que pensar em outras possibilidades, fora daquilo que você já está acostumado, que é de fazer continhas, ou de pensar lógica. Aqui não envolve lógica, vocês viram. De certa forma, talvez envolva, mas envolve mais o conhecimento da matemática em si, de pensar nos números, na organização dos números. Então, é interessante essa questão aí, tá? Caiu na primeira fase da UBM. Ok. 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 Então, gente, eu vou mandar depois para vocês os prints da tela no grupo. Ok. E vou mandar também o link do vídeo postado, que eu vou postar esse vídeo lá no canal do YouTube para deixar salvo lá. E aí, amanhã, quinta-feira, é o professor Fernando que vai falar com vocês outras 2 questões, tá? Se por acaso o professor Fernando também encontrar erro em alguma questão, ele vai falar para vocês. E aí, ele vai também fazer como eu fiz, vai analisar e depois passar para vocês. Obrigado pela atenção. Só escreve presente aqui no chat, aqui, ó. Para depois a gente, quando finalizar a live aqui, baixar a lista de presença de vocês, tá? Ok? Quem escrever presente já está livre, tá? Tchau, tchau, obrigado. Ótima tarde aí. Tchau, professor. Tchau, professor. Valeu. Falou, professor, agora vamos almoçar. Isso aí, bom almoço. Professor. Até amanhã. Boa tarde. Tchau. Stephanie tá aí ainda, Stephanie? Stephanie saiu já, né?